Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí do movimento, tá vendo quais são as melhores marcações, possibilidades para o pregão de amanhã, né? Para que vocês possam ter aí as melhores entradas, sempre com risco-retorno muito favorável. Antes, como sempre, peço a vocês, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal, porque é isso que ajuda demais o canal a crescer. Eu só tenho a agradecer vocês, essa semana a gente ultrapassou a marca de 5.000 inscritos, e isso só é possível por conta de vocês estarem fazendo o canal acontecer, né? Através dos compartilhamentos, das coisas que vocês fazem. Sempre ajudando. O nosso grupo do Telegram também está cada vez maior e sempre focado no Smart Money. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, porque isso só é possível quando vocês ajudam o canal. Por isso que é muito importante esses compartilhamentos, os comentários que vocês deixam, melhorias, ideias para o canal. Tudo isso ajuda, tá, galera? Tudo isso é muito importante para que a gente esteja cada vez mais aí fazendo um trabalho para ajudar mais pessoas. Bora para lá falar do gráfico, que é o que interessa, né? Como vocês sabem, no domingo a gente faz uma visão um pouco mais macro, né? Olhando o time frame maior, para ver exatamente qual que é a movimentação que o gráfico está fazendo e com isso a gente possa aí tomar as melhores decisões. A gente tem aqui, eu tenho o gráfico de 1 hora do índice, onde vocês podem perceber aí na movimentação que no gráfico diário a gente tinha uma movimentação de queda, onde agora a gente houve um choque, tá? Depois de duas quebras de estrutura, 2 BOS na parte de descida, nós tivemos a estrutura interna e agora ele rompeu o topo dessa última descida forte aí do gráfico diário e semanal. O que a gente tem com isso, pessoal? A gente tem que ficar atento, principalmente porque nessa última perna aqui foi um rally muito forte de alta. E uma coisa que vocês podem prestar atenção é o índice, ele possui um range mais ou menos, que às vezes ele faz os rallies e aí depois ele costuma dar uma certa queda, né? Nós tivemos esse aqui que foi 10.000 pontos de uma vez, né? Aqui nós tivemos na descida também, ó, rallies de 8.000 pontos, né? Aqui nós tivemos um outro nessa faixa de 7.700. Então agora a gente tem uma subida que durou aí 10.000 pontos e nós estamos partindo para uma outra de 10.000 pontos, né? A gente está hoje aí com 9.500 pontos. Então o que a gente costuma ficar atento quando acabam aparecendo esse tipo de movimentação e chegando em regiões confluentes, né? A gente começa a ficar atento ao que o preço pode estar nos mostrando. E aqui nós temos o quê? Nós temos a perda desse topo, caracterizando esse choque aqui que aconteceu, né? E aqui nós estamos chegando também perto de duas regiões validadas do gráfico de 1 hora. Dois pontos. Aqui nós temos um order block e aqui nós temos o topo. Um outro topo aí, que é o limite lá dos 122.000 pontos, onde o preço já chegou. Então a gente começa a ficar atento, porque aqui a gente está numa região de oferta, né? Então a gente começa a ficar esperto por movimentações de queda. Não que a gente vá só procurar por vendas, mas a gente começa a entender que as movimentações de venda, quando começam a chegar nessas zonas, elas tendem a ser mais fortes quando acontecerem, né? Então, eu costumo falar para o pessoal, agora que a gente teve um rompimento de topo,
nós temos uma característica aonde possivelmente procurar por compras nessa região, né? Muitos alunos que eu explico isso no treinamento, que é o conceito do caro e barato, né? Nós temos o conceito do caro e barato. Então, aqui é barato, aqui é caro. Aí o preço bate assim, quando ele sobe para o próximo nível, aqui se torna caro e o que era caro passa a ser barato, né? É o conceito que a gente tem aí do price action, da teoria de Down, né? Onde o preço se trabalha por níveis. Então, quando a gente olha isso, nós temos o que aqui? Nós temos esse topo rompido, que ele era um movimento caro. Só que agora ele está na zona barata. Por quê? Porque ele foi um topo rompido. A partir do momento que ele fica se um topo rompido, ele tende a vir ser testado para dar continuidade. Então, essa é a expectativa que a gente tem, certo? Por isso que eu deixei marcado em cinza aqui, porque ele tende a ser um breaker block. E vocês percebam como ele coincide com esse order block aqui dos 60 minutos, né? Então, nós temos aqui o order block dos 60 minutos, que é justamente a região que foi daquele topo que foi rompido, né? Então, a gente tem, nesse sentido aqui, nós temos já as nossas regiões marcadas, né? Nesse caso aqui, marcada nos 60 minutos, né? Temos a extremidade lá embaixo, temos essa região aqui. E aqui nós temos dois pontos que a gente pode levar em consideração para operar. Primeiro é esse aqui. Usar esse range aqui. O segundo é usar esse range aqui. Reparem que aqui nós temos um range nesse movimento aqui, ó, de 3.000 pontos. Então, a gente tem que ter qual que é o bom senso que a gente tem que ter? A gente tem que saber que em um pregão, ou seja, amanhã, não adianta a gente querer esperar por operações nessa região. Claro, a gente não sabe aonde o preço vai abrir. Mas, levando em consideração o bom senso, a gente não pode estar esperando o preço 5.000 pontos abaixo, porque a gente sabe que isso é inviável no nosso day trade, né? O preço vai se movimentar aí entre mais ou menos 2.000 e 2.500 pontos no dia. E se tudo estiver dentro da normalidade, ele abrir dentro do range aqui em cima, e ele nos proporcionar uma venda, a tendência é que essa venda seja até chegar nesse ponto de compra, né? Então, esses são os movimentos esperados que a gente tem que aguardar. E aí sim poder optar por uma compra buscando os níveis superiores. Agora, caso o preço abra já rompendo, né, seguindo aqui o movimento para cima, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar a movimentação do preço aqui, uma quebra de estrutura. Deixa eu só, né? Se por um acaso o preço abrir aqui para cima, a gente tende a esperar o quê? Uma quebra de estrutura para poder dar a venda. Fazer todo o movimento de quebra para poder nos dar a venda. Então, isso que é o movimento aguardado. E assim, percebam uma coisa, quando eu falo a quebra, o mais correto a se fazer não é esperar esse choquezinho aqui do primeiro toque. Aqui você não vai poder pegar uma venda? Pode, mas tem um grande risco. Agora, a partir do movimento que ele faz essa movimentação, principalmente no gráfico de 1 hora, aí sim você tem um movimento bem definido. E com isso você pode tomar decisões mais certas, né? Porque até então, até que ele esteja fazendo essa parte do movimento aqui, ele pode simplesmente ser um pullback de continuação do movimento, né? A gente só vai saber que não se trata de um pullback, sim de uma perda de força, quando ele chegar nesse ponto de confirmação e nos dar a venda. Então entendam que essas linhas de choque, BOS, principalmente o choque nessas regiões, ela é muito tênue com o falso, né? Por quê? Porque ela pode ser um sweep de liquidez e um choque é a mesma coisa. O que vai determinar se é um ou outro é o movimento seguinte que ele vai fazer. Então, por isso que tem que ter muita atenção, tá? Então, digo aqui, conforme a gente tem esperado, então,
qual que é a expectativa que a gente tem para o pregão de amanhã? Primeira coisa, a gente tem as regiões traçadas. Eu vou deixar marcado essa região aqui, tá? Por que eu vou deixar marcada essa região toda? Porque toda essa região é muito importante. Percebam que nós temos um imbalance aqui dentro, nós temos um outro order block aqui no time frame de 15 minutos, nós temos a extremidade. Então, aqui é uma região onde eu vou estar esperando por alguma movimentação que possa me dar essa confirmação de compra, tá? E não simplesmente o preço chegando aqui, tocando, eu já entrar em alguma entrada de risco. Eu vou ter que aguardar uma confirmação mais efetiva, tá? Então, por isso que é importante vocês estarem atentos a esse movimento. Aqui na parte de cima, nós temos o quê? Eu tenho essa zona aqui, que a princípio, até agora, ela é um movimento que está como sendo o de continuidade, né? Na verdade, o choque acontece nesse cara aqui, tá? Eu vou deixar marcado aqui, inclusive, como choque interno, que seria o quê? O movimento que... Lembra, esse movimento aqui é o movimento que o preço precisaria fazer num time frame menor para poder dar a venda. Tá? Quebrar essa estrutura e voltar nessa região aqui, onde a gente tem, aí a gente teria aqui nessa região um order block validado, tá? Então, isso que a gente precisa para ter uma venda. Sem isso, sem a quebra dessa estrutura aqui, a gente não tem confirmação nenhuma, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês terem no estudo, ter essa visão deste movimento. Inclusive, essa movimentação pode até ser um movimento de continuidade do movimento até o alvo, né? O que seria uma retração. Então, percebam que toda essa movimentação que está ocorrendo, a gente vai fazer o quê? Nós temos esse range e os 50%, e a gente vai estar, em primeiro momento, buscando por operações de compra quando o preço descer. A partir do momento que o preço subir e não tiver forças para romper, aí sim ele pode dar a operação de venda para o lado contrário. Então, vocês percebam que é esse movimento que a gente tem que ter noção do que está acontecendo, para não ser pego de surpresa nessas movimentações, tá? Então, assim, tudo isso é calculado para vocês terem aí as melhores oportunidades no sentido das operações, tá? Então, é o que? São os movimentos previstos. Então, o que pode ser um choque para uma venda, também pode ser um sweep de liquidez para uma compra. Tá? Então, muita atenção nessas movimentações aí, que elas são bastante interessantes para vocês estarem analisando para o pregão de amanhã. Beleza? Se a gente trouxer para o gráfico de 5 minutos, vocês vão ver que nós continuamos com a mesma situação, porque olha o tanto de pavio que teve aqui. Então, não adianta eu marcar como um order block isso daqui. Isso aqui é uma região de fundo onde eu tenho que tomar cuidado por um possível sweep para fechamento dessa região aqui, ó, e dar continuidade na alta, tá? E aí sim, se por um acaso ele perder esse movimento, né, um primeiro alvo de uma compra lá de baixo seria essa região aqui de cima, porque nós temos aqui uma zona de muita liquidez, que pode fazer com que esse preço vá buscar níveis mais altos, tá? Então, essa é a movimentação que a gente tem que ter em mente para o pregão de amanhã. Essas duas observações são importantes para a gente estar aguardando aí as movimentações, beleza? Amanhã, dependendo da abertura do pregão, a gente consegue ter aí alguma noção e tá atualizando os movimentos
para a gente estar fazendo a abertura do pregão. Lembrando que amanhã, a partir das 9, a gente tem live, a gente tem a nossa live ao vivo, direto do YouTube. Beleza? Então, bora falar do dólar. Dólar, gráfico de 1 hora. O que a gente tem aqui no dólar? Ó? O dólar nós tivemos um sweep de liquidez aqui, que ele chegou a romper esse fundo duplo que a gente tinha aqui para trás, só que ele acabou fechando aqui embaixo ainda, tá? O que a gente tem que estar atento aqui nessa movimentação? Se esse preço abrir aqui para cima, né, nós temos as regiões lá de cima, aqui nós temos os order blocks validados, é a mesma coisa que eu falo para o índice, né? Não adianta a gente ficar achando que vai pegar todo esse movimento aqui num único dia, porque não é bem assim. Então, o que a gente tem que ter em mente no dólar é o quê? Esse range aqui é o último range que está valendo, né? Assim como depois a gente tem o do índice. E dentro desse range aqui, a gente vai ter que estar identificando dentro dos time frames menores quais são as possíveis variáveis, né, que o preço pode fazer. Primeiro, aqui nós temos aqui na região do extremo, deixa eu só diminuir essa linha aqui. Então, nós temos aqui na região do extremo o order block, que seria o order block validado e a ser o melhor ponto possível para estar procurando por vendas, tá? Dentro do 15 minutos, a gente tem esse outro cara aqui, essa outra região aqui, tá? Que a gente pode deixar marcado também. Porque, inclusive, isso aqui seria uma swap zone, né? Ou seja, a região de base. Nós tivemos aqui um drop, base, drop. Então, aqui é uma região muito importante e está dentro de uma zona validada. Então, aqui o que a gente poderia pensar? Se caso o preço amanhecesse abrindo aqui para cima, tá procurando por vendas nessa região ou na região da extremidade, tá? Sabendo também que, quebrando essa linha aqui, você também pode estar buscando por compras com alvos nas regiões vendedoras. Então, se ele fizer a quebra dessa estrutura aqui, nós poderemos ter uma compra buscando níveis lá em cima, né? E chegando lá em cima, podendo ter o movimento vendedor a favor da tendência. O que vocês têm que ter atenção é toda e qualquer compra aqui é contra a tendência. Sendo contra a tendência, você pode ser que esse preço chegue apenas nos 50%, pode ser que ele chegue no primeiro nível, pode ser que ele chegue na extremidade, né? Ele vai determinar o que vai fazer, tá? Por isso que é muito importante vocês terem alinhado o que vocês esperam com o que o mercado está oferecendo. Porque uma coisa é vocês acharem, vão pegar uma compra aqui e achar que vai surfar essa compra até lá em cima. Outra coisa é o mercado simplesmente chegar aqui nos 50%, né? E puf, embora para baixo de novo. Então tem que tomar cuidado, tá? Estejam sempre atentos aí à expectativa e o que é que vocês estão operando. Beleza? Então era isso, turminha. Eu vou ficando por aqui para a gente ter aí, esse é os nossos estudos aí que a gente tem para o pregão de segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui a gente tem a movimentação toda Deixa eu até atualizar antes aqui, trazer para mais perto essa região Opa, não pegou. Trazer para uma região mais próxima a questão do volume profile. Trazer dessa última descida aqui, ó. Que aqui já dá uma boa noção e é justamente onde a gente tem o POI, ó, na zona que foi rompida lá em cima, tá? Assim vocês conseguem ter uma boa referência aí de quais são as principais regiões do preço. Certo, turminha? Então vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo, né? Tenham todos aí um excelente final de noite, uma ótima semana, excelente pregão para todos vocês aí. Um grande abraço e até amanhã.